Boa tarde, galera. Estou aqui mais uma vez depois de uma longa pausa aí. Resolvi gravar esse vídeo para ajudar alguém que esteja em busca desse conteúdo aí na internet. Então, o assunto de hoje vai ser ensaio de tração. Na verdade, é mais específico análise de tensão lá no Autodesk Inventor, né? Então a gente vai comparar o ensaio de tração no ambiente de análise de tensão do Autodesk Inventor. A gente vai ver se realmente condiz ali, né, os resultados que a gente vai obter ali na análise de tensão do Autodesk Inventor, se condiz com a realidade lá do ensaio de tração, tá ok? Então eu estou aqui com alguns dados aqui do ensaio de tração, usando o bom e velho Paint, né? Segundo a BNT aqui, ó, o comprimento da parte útil dos corpos de prova utilizados nos ensaios de tração deve corresponder a 5 vezes o diâmetro da seção da parte útil. Então ele está dizendo aqui que esse diâmetro aqui, ó, da seção ele é usado no cálculo para definir a parte útil, né? Seção útil. Comprimento útil, na verdade, para fazer a medição depois, lá, né? Depois do ensaio. Então seria isso aqui, ó, parte útil. Aí, então ele diz que essa parte útil tem que ter 5 vezes o diâmetro. Aí não importa o diâmetro que você vai usar, mas por convenção, aqui por acordo internacional, ele está dizendo sempre que possível, um corpo de prova deve ter 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de comprimento, que cai, né, naquelas 5 vezes o diâmetro, que é 10 aqui, ó. Aí o comprimento vai ter 50, que é 5 vezes o diâmetro. Tá ok, então? Dito isso, a gente vai lá pro Inventor e nós vamos criar um arquivo IPT aqui para fazer a nossa modelagem do corpo de prova. Vamos abrir ele aqui, carregar. Vamos abrir, criar um sketch. Eu vou usar o plano XY, né, que seria esse aqui, ó, XY. Vamos começar criando as cabeças, né, do corpo de prova, que a cabeça está aqui, ó. A cabeça seria essa parte aqui, né? Então tem duas cabeças, né? A cabeça que vai ficar fixa, presa na máquina de ensaio, na parte fixa da máquina de ensaio. Essa cabeça aqui é usada para prender na parte que vai fazer a tração, né? Que vai puxar. Então vamos lá criar. Então eu vou dizer que vai ter 30 milímetros de altura, né, a cabeça, e 30 de diâmetro. Vou criar lá outra cabeça. São iguais, né? Então vou só igualar aqui as medidas. Vou alinhar elas, né? Beleza. Aqui eu vou criar a parte do que seria comprimento útil, mas a gente tem que fazer alguns ajustes aqui ainda nele. Eu vou centrar ele aqui, ó. Beleza. Eu vou deixar como linha de construção, que a gente vai fazer o raio de concordância depois. Certo? Vou deixar aqui como linha de construção. Aqui eu vou já criar uma linha de centro que vai ser útil para a gente modelar lá no ambiente 3D depois. Vou dizer que é uma linha de centro aqui, ó. O diâmetro aqui vai ser, a gente concordou lá que ia ser 20, né? Aliás, eu nem comentei com vocês, mas vou fazer com 20 de diâmetro. Então,
Poderia ser 10, mas vou fazer com 20. 10 é o que foi convencionado lá na norma, mas a gente vai fazer com 20 aqui. Aí, tá faltando fazer o raio de concordância aqui. Vamos lá então, vamos pegar um arco aqui, ó. Ferramenta de arco. Pegar pelo centro mesmo. O centro a gente pode fixar o centro em qualquer ponto aqui. A gente inicia por essa parte, né, no canto aqui da cabeça. Aí aqui a gente faz uma restrição de tangência. Você seleciona a ferramenta aqui, ó, tangencial, restrição. Tangencia com essa linha aqui do diâmetro menor aqui, ó, essa aresta. Vou fazer o recorte aqui do excedente que está sobrando. Agora eu vou dividir aqui, ó, selecionando essa linha. Significa que eu dividi essa linha aqui, ó, essa aresta do diâmetro aqui, em duas partes. Essa parte aqui a gente não vai usar para estar modelando, então a gente diz que ela é uma linha de construção, que na hora de modelar ela não interfere. Vou fazer a parte de baixo agora também. Da mesma forma, a parte de cima. Vou tangenciar aqui também, ó, nessa aresta. Recortar. E vou dividir aqui também. E aqui eu digo que ela é uma linha de construção. Pronto. Agora eu vou colocar a medida do raio. Vou dizer que é 30 também. Um raio de 30. E esse aqui vai ser igual. Os dois vão ser iguais. Então, tá feito. Por que eu dividi, né? Porque na hora tá vendo? A gente seleciona só a parte que a gente quer de comprimento útil. Aí eu venho aqui e coloco a medida de comprimento útil. Seria assim. Na verdade não é 50 aqui, né? A gente fez com diâmetro de 20. Então é 20 vezes 5. Daria 100. 100 milímetros. Então tá feito aí. Nosso esboço. Agora é só modelar. 3D. Eu vou deixar essas cotas invisíveis, né? Vai ficar mais fácil a modelagem. Aí tá aqui, ó. Essa linha de centro eu criei porque vocês vão ver que ela é importante. Ela vai reconhecer automaticamente. Olha lá. Já faz a modelagem aqui. A revolução. A gente selecionou a ferramenta de revolução aqui. Por conta de ter a linha de centro já criada, ela já reconheceu e fez a revolução automaticamente. Feito a modelagem aqui, a gente vai atribuir o material. A gente vem aqui em material, né? Olha lá. Está como genérico. Aqui está selecionada a biblioteca de materiais do Autodesk. Selecionei ela porque o padrão é do Inventor aqui, tá vendo? Mas eu selecionei do Autodesk porque tem mais recurso aqui, tem mais opção. Eu vou selecionar então o material que é as carbono mesmo. As carbono normal aqui, as cromado, as carbono aqui, ó. Então está feita aqui a nossa modelagem 3D. Corpinho de prova aí, ó, 3D. Agora a gente vai lá para o ambiente de análise de tensão. Seleciona aqui, ó. Vamos selecionar aqui, criar um estudo, nova simulação, né? Então vamos lá. Vou dar um nome, vou dizer que é um ensaio, tração, clicar OK. Aqui ele já abre, já habilita todas as ferramentas aqui que a gente precisa, né? E que tem disponíveis aqui no ambiente de simulação do Autodesk. Aqui pra gente, agora a gente vai ter que fixar uma parte, né, do corpo de prova, que seria simulando a parte onde vai ficar fixo lá na máquina de ensaio universal. Poderia selecionar aqui, ó, a cabeça inteira aqui, mas eu vou pegar só a parte de baixo. Não vai fazer muita diferença aqui no final das contas. Então essa face aqui, ó, ela está fixa, está presa. Pronto. Agora a gente vai selecionar a parte que vai ser aplicada a força, né? A tração no caso. Vou selecionar a força aqui, ó. Agora ele pede aqui a localização da força. Eu vou selecionar essa mesma face. Eu poderia ser aqui também, da mesma forma lá, ó. Puxando, tracionando, simulando onde a
A máquina de ensaio universal vai engastar ali a parte móvel e vai fazer o tracionamento, vai puxar, né? Mas eu vou selecionar aqui por quê? Porque se eu selecionar aqui eu tenho que usar o vetor. Usar componentes de vetor se eu selecionar aqui. Se eu selecionar essa face já não, porque ele já utiliza a referência, né, da face aqui. Vocês podem ver que ele colocou a direção aqui automática para baixo, ou seja, não é o que a gente quer, aqui ele estaria comprimindo, né, e não tracionando. Então a gente vai inverter esse lado aqui, essa direção vai ser para cima, a setinha mudou aqui, ó, a direção. Agora a gente vai dar o valor, né, a magnitude aqui, que seria 10.000 newtons. O teste que a gente vai fazer com 10.000 newtons de força aqui. Ok. Tudo pronto. Aqui a gente pode aplicar a malha, né? Que na verdade são os elementos aqui finitos, né? Cada triângulo desse aqui, mais ou menos, é um elemento. Aí tem os nós, né? Que seriam a junção aqui dos elementos aqui, os pontos que eles se encontram aqui, ó. Enfim, se a gente ver aqui, ó, nós 860, elementos 421. Então, se pegar todos os elementos aqui triangulares aqui, vai dar 421. E os nós 860. Com essa configuração de malha, né, que a gente tem aqui, que é o padrão do Autodesk Inventor. A gente poderia mudar isso aqui, diminuir para dar mais elementos e tal, só que aí exigiria mais processamento da máquina, daria um pouco mais preciso e tal, mas exigiria mais processamento da máquina. Para nós vai estar bom o padrão aqui, certo? Está pronto para fazer a simulação. Vamos aqui em simular então, botãozinho de simular. Aqui ele abre essa janelinha, ele dá umas informações aqui e tal. Para realmente fazer a simulação a gente tem que clicar no botãozinho executar aqui. Vamos executar então. Pronto. Já está feita a simulação. E aqui ele exibe os resultados aqui para a gente. Tensão de Von Mises. A maior tensão aqui, né? Ponto de maior tensão foi esse aqui, 34,56 megapascal. Só que não é o que a gente vai pegar. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Primeiro eu vou mostrar isso aqui, ó. Vocês estão vendo que deu uma variação aqui, né? A deformação da peça puxou aqui para cima aqui e tal, deu uma esticada, mas isso aqui não é realidade, porque está ajustado uma vez, ou seja, está ampliado aqui. A gente vem aqui ajustado 0,5, diminui. O real seria isso, né? Aí vocês podem ver que vem deslocamento aqui, ó, ele me dá também quanto deslocou. Seria 0,02 milímetros, né? Em milímetros a unidade, ó. Ou seja, 2 centésimos. Quase nada, né? Enfim, o que a gente vai fazer então é pegar a região do comprimento útil aqui. A gente vai pôr uma sonda aqui e ver quanto que deu de tensão nessa parte aqui. Olha lá. 31,86 megapascal. Que é essa região aqui que vai ser estudado lá depois do ensaio, né? Depois que rompeu o corpo de prova e tal, vai ser feitas as medições lá. Quanto que gerou, né, de tensão, deformação e tudo mais. Para nós, a gente vai fazer hoje só a tensão que foi gerada aqui, que é 31,86 megapascal. Aí vamos voltar aqui, ó, o bom e velho pente. Então, lembrando lá do resistência dos materiais, tensão é igual a força pela área, né? Então, a tensão vai ser igual ao quê? A nossa força que a gente aplicou, que é 10.000 newtons,
certo? Dividido pela área. A nossa área qual que é? É 10. Nossa área ali pode ser tanto o diâmetro vezes π dividido por 4, diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4, ou então o raio ao quadrado vezes π, que é o que eu vou usar. O nosso raio, se o diâmetro lá, se o nosso diâmetro aqui tem 20 milímetros, o nosso raio é 10, então seria 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado vezes π, que é 3,1415 e assim por diante. Então nós temos que a nossa tensão vai ser igual a 10.000 dividido, vou usar a calculadora aqui, tá? Vocês podem usar aí também. Seria 10.000 dividido por 10 ao quadrado vezes π. 10.000 dividido por 10 ao quadrado vezes π. Então, se vocês verem aí na calculadora, fizeram essa conta, não esquecendo o parênteses aqui, tá, gente? Esse parênteses aqui tem que ser respeitado. Você pode colocar na calculadora o parênteses aí, senão não dá certo a conta. Então, daria 31,83, se vocês olharem, certo? Então, em megapascal, certo? Vocês verem aí, né? Então, ficou bem próximo aí, quase exato, né? Questão de arredondamento aí. Tá ok, pessoal? Então, era só isso que eu queria mostrar para vocês. Olha lá, deu 31,86. Vocês veem que bateu aí, né? Beleza, galera? Um abraço a todos aí. Quem gostou, dá um joinha aí, comenta, pra gente estar conversando, tirando alguma dúvida, tentando ajudar na medida do possível. Tá ok? Um grande dia a todos aí. Um abraço.